Olá, boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, mais um pouquinho do nosso estudo. É um prazer estar aqui com vocês, a cada semana desenvolvendo um pouquinho mais desse assunto tão rico e que traz tantos benefícios para a nossa vida. Boa noite, Tereza, bem-vinda. Vamos retomar um pedacinho, um parágrafo do estudo da semana passada. Nós estamos no capítulo 4, que se intitula Ética e Beleza. Então eu vou reler o último parágrafo da semana passada para a gente seguir daqui. O autor diz: o ambiente tem a sua importância. Somente variando cores e a altura do teto de uma área de jogos para crianças, portanto, tornando esse espaço mais agradável, os projetistas já obtiveram uma melhora na capacidade de cooperação das crianças. Um outro estudo demonstra que algumas características das casas, como a ordem, a limpeza, a segurança, a privacidade, elas influem sobre a saúde socioemotiva das crianças. É uma experiência de todos. A organização do espaço, a harmonia da decoração, as cores, o jogo de proporções, são todos elementos capazes de influenciar as nossas emoções. Então, esse foi o último parágrafo lido na semana passada desse livro que se chama A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. Para quem está chegando agora, então, esse é o livro que nós estamos estudando. Prosseguindo, também o Wilderness Program, ou Programa de Terapia na Natureza, tem demonstrado poder regular e diminuir a agressividade dos seus participantes. Colocados diante da majestosidade e da beleza da natureza incontaminada, a agressividade dessas pessoas é como se ela derretesse e muitas vezes, inclusive, ela desaparece. Na nossa pesquisa, chegam para nos ajudar também as novas tecnologias. Com a visualização eletrônica da atividade cerebral, é possível descobrir onde se localiza a experiência estética. Olha só que interessante. Então, quando é feito o escaneamento do nosso cérebro, eles já conseguem individuar onde, em que parte do cérebro está a percepção da beleza. Então, fazendo esses testes, aquela área do cérebro fica toda iluminada diante da beleza. Quando percebemos o belo, se ativa em nós a mesma região cerebral onde acontecem as avaliações e as escolhas de ordem moral. Olha que coisa interessante, que descoberta fantástica. As mesmas áreas cerebrais que percebem a beleza, percebem o que é eticamente correto. As escolhas de ordem moral. Em resumo, belo e bom coabitam no nosso cérebro. Essas pesquisas não são recentíssimas.
Eu até anotei aqui do lado, 2009. Então, de lá para cá, isso pode ter ainda avançado muito. Essas pesquisas, ele diz lá na época em que o livro foi escrito, 2009, estão ainda nos seus primeiros passos. E o conceito de belo e de bom são tão vagos e genéricos que não se pode chegar a nenhuma conclusão certa. Mas um fato, se não certo, é provável. Quando nós encontramos o belo, um belo sem condições, ou seja, que não é condicionado a nada, um belo tão intenso, completo e indiscutível que nos invade e possui, e quando essa beleza elimina conflitos e feridas, trazendo harmonia e tranquilidade à nossa psique, então nos sentimos muito mais dispostos com relação aos outros, perante os outros, e podemos experimentar empatia e compreensão. E então é mais fácil que sejamos mais justos e generosos. Tudo isso não é pouco, sobretudo se o vemos em todas as suas potencialidades. O belo tira para fora a nossa parte melhor. Nos faz estar em paz com o mundo, nos torna tranquilos, melhora as nossas relações com os outros. Como veremos na próxima parte, nos faz com que a gente se torne mais inteligente, conseguimos compreender e saber mais. Em resumo, nos faz ser humanos melhores. Esse é um fato de enorme importância, do qual nós não tiramos proveito, senão em mínima parte. Ou seja, nós não estamos aproveitando o tanto que poderíamos dessa informação, dessa possibilidade que o belo traz para a nossa vida. É necessário precisar que nas pesquisas que citei, os sujeitos se confrontaram só ocasionalmente com uma das tantas formas de experiência da beleza. Ou seja, o que ele quer dizer é que isso pode levar a conclusões muito maiores no que diz respeito à forma como a beleza nos toca. Mas não se pode esperar mudar uma pessoa simplesmente fazendo com que ela escute uma bela música ou uma poesia. É necessário que pensemos em grande, que pensemos, de uma forma mais ampla, o que aconteceria se a beleza fosse o núcleo central da formação humana ao longo do arco de uma vida. O que será que aconteceria se a beleza estivesse no núcleo central da formação, da nossa formação, da formação das nossas crianças no arco de uma vida? E aí o autor diz, nós podemos tentar imaginar. Expor adultos e crianças às várias artes, por exemplo, a escuta, mas também a criação de música, a possibilidade de aprender a pintar e desenhar, de se expressar no teatro, de cantar, de encontrar a beleza, e não somente o rigor e a exatidão nos teoremas matemáticos, descobrir e redescobrir
o belo na natureza, encontrar-se em contato com as sensações que a natureza pode nos dar. O ritmo das ondas, a maravilha das estrelas, o milagre das flores, as cores, a estrutura das folhas e por aí vai. E depois existe a pesquisa da beleza interior, a procura, da beleza interior na vida de cada dia. A beleza das qualidades como a gratidão, ou a sinceridade, ou o altruísmo. E ainda a pesquisa ou a procura da beleza também na banalidade, em tudo aquilo que é óbvio, talvez tedioso, na vida de todos os dias. Tudo isso seria já possível na nossa sociedade, mas não é um tema de particular relevância e é deixado à iniciativa individual. Não basta, porque a nossa inteligência estética, para que a nossa inteligência estética não se atrofie, é importante um empenho bem mais forte, que torne a beleza não um passatempo ocasional, não uma novidade agradável, mas transitória, mas a base explícita da nossa vida, um valor reconhecido e afirmado para todos. Ninguém está dizendo que este seja um trabalho fácil, uma tarefa fácil. Às vezes, a beleza está na superfície, embaixo dos olhos de todos, mas às vezes ela está escondida em situações que não suspeitamos, não sabemos, não temos a menor ideia de que a beleza esteja ali. E é necessário ter paciência, dedicação e fantasia para descobri-la. É preciso também apelar ao coração, que vê e percebe, compreende aquilo que, do contrário, seria inalcançável. E aí ele conta: meu filho Emílio, de 16 anos, na época, tem 2 violinos. Um deles é um violino del Settecento, ou seja, lá de 1600 e poucos, que foi presenteado a esse rapaz por uma velha tia do autor do livro, que tinha sido violinista. O outro violino é um objeto de valor mais ou menos, produzido em fábrica. A diferença entre os 2 instrumentos é inimaginável. O primeiro é quase uma criatura vivente, que vibra com um só olhar, ou seja, somente olhando para o violino e ele já começa a vibrar sozinho. É capaz de produzir sons belíssimos. Emílio é uma criatura com sorte. O segundo violino é como se fosse um barco sem vida, diz ele. Mas é do segundo violino que eu quero falar. Emílio usa esse violino, que ele chamou de barca sem vida, somente quando viaja, para não colocar em perigo aquela obra-prima del Settecento. Vamos visitar essa tia violinista, somos seus hóspedes. Emílio se lamenta desse violino banal, ao qual ele nem está muito acostumado, ele nem gosta muito de tocar esse violino. Mas um belo dia eu escuto um som belíssimo, uma vibração
que me parece estar expressando um sentimento profundo e comovente. Me parece de estar tendo alucinações. Mas de onde vem esse som que me está encantando? Talvez vocês já tenham adivinhado. Vem daquele violino ruim que ele chamou de barca sem vida. Minha tia está dando uma aula a Emílio, com 94 anos e já quase cega. Toda a lição ou toda a aula se baseia somente em tocar uma e uma só nota, porém do modo mais belo. Nada de exercícios, acrobacias, técnicas, nada de melodias, somente uma nota. Como ela pôde ajudar Emílio a tirar para fora aquele som belíssimo a partir de um pedaço de madeira tão humilde? Muito simples. Ela lhe disse: Emílio, pensa em uma moça da qual tu estejas apaixonado, pela qual tu estejas apaixonado. Depois, procura dizer a ela, com uma só nota, tudo aquilo que tu sentes por ela. O resultado é que também de um pedaço de madeira tão modesto, Emílio conseguiu extrair um som emocionante. Então, que sabedoria, né? A forma como ela ensinou o rapaz a extrair daquele instrumento que não era considerado um bom instrumento, um som maravilhoso, com emoção, com harmonia, com beleza. Eu fiquei muito surpreso e curioso e pergunto ao meu filho: Emílio, quem é essa moça que te faz experimentar estas emoções tão belas? Mas, talvez por hoje, já pretendi muito, já pretendi demais. Emílio expressou o canto do seu coração, mas é um adolescente ciumento dos seus sentimentos. E depois, o que eu tenho a ver com isso? Fui muito curioso e sou convidado a ir pro diabo. Vai para aquele lugar, ele disse para o pai. Vai pro inferno. O rapaz não quis contar, né, da vida íntima dele. Mas para o pai aquilo foi uma experiência muito interessante, né? A forma como essa senhora, essa velha tia, conseguiu que o rapaz traduzisse os seus sentimentos em uma nota sequer, a partir de um instrumento não considerado o melhor. Eu gostaria de concluir esse capítulo falando dos índios navarros. Para este povo, o belo é de importância central. Alguém não é rico pelo dinheiro que tem, mas por quantas canções conhece. O artista não é um excêntrico que vive à margem da sociedade, mas ao contrário, o artista é a norma. Para o povo navarro, como afirma no seu ótimo livro o antropólogo Gary Witherspoon, a criação da beleza e a incorporação de si na beleza representam a mais alta conquista e o destino último de cada ser humano. A experiência do belo é, ao mesmo tempo, intelectual,
emotiva, moral, estética e biológica. Eles têm uma rica produção de tapetes, uma criação de artesanato bem importante, também de música, pinturas com areia colorida, vasos, mocassins, cestos, quadros e objetos de prata, bijuterias de prata. A língua navarro faz uso de uma palavra que é dita, a pronúncia é mais ou menos oju, que significa, ao mesmo tempo, saúde, beleza, bondade, harmonia e felicidade. Ou seja, com uma só palavra, Roju, eles querem dizer saúde, beleza, bondade, harmonia e felicidade. Aqui, a dualidade entre belo e bom, tão prevalente na nossa cultura, desaparece. Belo e bom, para eles, é a mesma coisa. E assim, também sucesso e felicidade. O prefixo ro significa inteiro e infinito. Portanto, dá uma ideia de harmonia com o ambiente e o universo. O pensamento do povo navarro não opera nenhuma separação entre ser humano e natureza. Nessa cultura, se incita continuamente o povo a caminhar na beleza, falar na beleza, agir na beleza, cantar na beleza e viver na beleza. Eis aqui um exemplo para não ser esquecido. Então, podemos só tentar imaginar que maravilha deve ser viver entre esse povo, né? Em que todo o contexto estimula aquelas pessoas a continuamente caminharem, falarem, agirem, cantarem e viverem em beleza. Realmente um exemplo para não ser esquecido. E aqui a gente termina então esse capítulo 14 da ética e da beleza e vamos entrar agora no capítulo 15, que é da estética e biologia. Deixa eu ver que horas são. 7h30. Vamos andar um pouquinho, adentrar um pouquinho esse capítulo e quando faltar uns 15 minutinhos a gente vai fazer, como sempre, a nossa visualização criativa. Então, estética e biologia. Comecemos com um experimento. Uma criança de poucos meses olha uma série de rostos projetados numa tela. Alguns deles são considerados belos por um vasto número de adultos. Outros são vistos como não belos. A criança olha todas as projeções, mas o seu olhar se mantém por mais tempo sobre as imagens das pessoas consideradas belas. Se a criança vê dois rostos, um ao lado do outro, sendo um deles belo e o outro não, o seu olhar se concentra sobre o rosto belo. De acordo com a psicóloga americana J.H. Langlat, que idealizou esse experimento,
Isto quer dizer que o juízo estético não depende de gostos e modas, e não depende de quem olha. Ao contrário, ele é objetivo, igual para todos e vai além das preferências pessoais e dos influxos sociais. Ele está estruturado no nosso sistema nervoso. Não subentra com o tempo. Como se explica de outra forma? Como se explicaria de outra forma, já que a criança de poucos meses escolhe com segurança na sua maneira, na qual escolhe a maioria das pessoas, né? Então, ele quer dizer, como poderia se explicar de uma outra forma, já que essa criança, né, esse menino de poucos meses, ele escolhe de forma segura, na mesma maneira em que a maioria das pessoas escolhe, ou seja, o olhar dele vai diretamente para aquele rosto considerado belo. O suco deste experimento, para mim, é que o belo é um ponto de referência imediato. Precede o pensamento, a educação, a experiência de vida e o contato com os outros. É um dado indiscutível, primário do nosso organismo. E o tempo passa. A criança esteta do experimento, entre parênteses, todos nós, ao longo do tempo cresce, mas a sua orientação estética para a vida não morre. Talvez seja reprimido e esquecido, mas não se extingue. E, aliás, passa a governar as suas escolhas e aspirações, no que diz respeito a jogos, interesses, escolha de um companheiro ou companheira, vestir roupas, casa, trabalho, diversão, tudo no âmbito dos seus condicionamentos e das suas possibilidades. Quem mais, quem menos, em modo aberto e consciente ou não, todos somos, desde a infância, pessoas que procuram, que buscam o belo. Em resumo, a beleza é desde o início da nossa vida uma bússola que nos ajuda a nos orientar. Vocês não acreditam? É fácil de verificar, diz ele. Pensem a isso que mais do que qualquer coisa está no seu coração. Ele convida, né, cada um de nós a pensar aquilo que está lá dentro do nosso coração. Pode ser uma pessoa, uma atividade, um lugar, aquilo que quisermos. Depois, me demonstrem que a beleza não tem, em alguma maneira, relação com a escolha de vocês. Eu aposto que vocês não vão conseguir me convencer do contrário. Ou seja, ele relaciona as nossas escolhas de belo com aquilo que está no nosso coração. As nossas escolhas morais são também escolhas estéticas. Aquela criança do experimento agora cresceu, se tornou um homem, se encontra diante da possibilidade, por exemplo,
de tomar posse de uma grande quantidade de dinheiro com a segurança de não ser descoberto. Ele sabe que, por causa desse furto, sofrerão muitas pessoas inocentes, mas ele tiraria uma grande vantagem deste furto. O que ele irá decidir? Ou ele deve escolher entre a verdade e a mentira, entre os próprios interesses ou aqueles da comunidade, entre fazer as coisas pelo bem ou em maneira aproximativa, entre a hostilidade ou a amizade, entre botar fora o lixo de casa de qualquer jeito ou fazer a separação de lixo para a reciclagem. Em todas as escolhas que a vida nos propõe, existe sempre uma que podemos chamar de mais bela ou mais harmônica, né? Então, em tudo isso que ele citou aqui, existe como escolher de forma mais bela e harmônica, né? Então, hoje mesmo, quando eu saí, eu estava na rua, caminhando, e comecei a observar essa questão do lixo, né? Então, se nós realmente tivéssemos uma educação mais focada nessa questão toda da natureza, do bem-estar da natureza, porque afinal de contas, não somos somente nós, seres vivos. A natureza é viva, as plantas são vivas. Então, quando eu jogo lixo, quando eu queimo, quando eu simplesmente não me importo com aquilo que é do bem comum, eu não estou olhando para o meu coração. Eu não estou agindo de acordo com a minha ética mais profunda, porque dentro de nós todos sabemos aquilo que é correto e o que não é. Então ele fala, né, ele dá o exemplo dessa pessoa que teria a possibilidade de roubar uma grande soma de dinheiro sem ser descoberta, sabendo que isso ia provocar dano para muitas pessoas. O que essa pessoa faria? Roubo ou não roubo? O que eu escolho entre a verdade e a mentira? Eu escolho entre a hostilidade ou a amizade, entre jogar o meu lixo fora de qualquer jeito ou separar. Então, parece muitas vezes que são pequenas ações, mas no conjunto são grandes ações. E isso tudo começa na infância. Começa quando nós plantamos essa semente nas crianças. Porque se eu digo para as crianças que não importa, tudo bem, joga o lixo ali que alguém vai recolher, alguém vai limpar, alguém vai cuidar disso. Afinal de contas, isso não é o quintal da nossa casa, mas o planeta é a nossa casa. Então, a educação. Em todas as escolhas que a vida nos propõe, existe sempre uma que podemos chamar de mais bela e mais harmônica. Se optamos por aquela, estaremos em paz com nós mesmos e não teremos depois aquele incômodo ou aquele agudo tormento que chega do saber que fizemos uma escolha privada de beleza moral. Ou seja, aquilo que eu falei, né? Todos nós sabemos no profundo do coração o que é certo e o que é errado, o que seja a beleza moral e o que não seja. Como diz o grande poeta russo e prêmio Nobel Joseph Brodsky, em Dor e Razão, de 1994, a estética é a mãe da ética. As categorias de bom e ruim são, antes de tudo, categorias estéticas.
A ternura da criança que chora e recusa um estranho, ou que, ao contrário, se movimenta, vai em direção a esse estranho, essa criança faz isso instintivamente, fazendo uma escolha estética e não moral. Por que o belo é tão importante para nós? Uma explicação que podemos dar é justamente esta. O belo é um guia, é uma garantia de que a vida não é uma sucessão de acontecimentos sem sentido. Não é um caos insensato, mas tem uma sua ordem e um seu significado. É um cânone ao qual nós podemos nos referir. É isso que nos torna de verdade humanos e funda a civilização no sentido mais completo da palavra. Entropia e sintropia é o próximo subtítulo. Tudo isso que vemos ao redor de nós está destinado a morrer e se desintegrar. Essa é a lei da entropia, que define uma medida de desordem e de perda de sentido. Este é um fato terrificante, porque torna vazio de valor tudo aquilo que fazemos ou no que acreditamos. A isso, nós pensamos o menos possível, porque nos estimula ou nos aterroriza. Mas a ânsia que deriva disso nos faz procurar um remédio. Então, a nossa vida se torna uma constante procura de ordem, sintropia. Lá onde estamos continuamente nos sentindo ameaçados de precariedade, ameaçados pelo caos e pela dissolução. Descobrimos no belo que a ordem é possível, que a vida tem um sentido, que um instante de beleza é capaz de parar o tempo e desafiar a morte. Imaginemos uma cidade horrível, onde não existe nenhum tipo de ordem, somente desarmonia e feiura. As casas e as ruas foram construídas sem nenhum critério, em modo caótico, sem um centro, sem uma direção, sem uma possibilidade de orientação. As ruas expressas atravessam por todos os lados, levando o anônimo barulho do tráfego. Não existem parques, os muros estão cobertos de pichações, a imundície está abandonada em cada canto da estrada. A degradação reina em todos os lugares e a poluição está no ar. O plano dessa cidade não leva em conta de forma nenhuma as pessoas, ou as suas exigências, ou as suas fantasias. Nessa cidade emana um sentido de impersonalidade, de estranheza, que depois de tê-la visitado, nós continuamos sentindo dentro esse desconforto. Conseguiram imaginar essa cidade? Agora a gente vai imaginar uma cidade bem diferente dessa. Uma bela cidade, com lagos, rios, parques, com ruas arborizadas, com uma estrutura clara e limpa de estradas, prédios que encarnam os nossos sonhos mais belos.
uma cidade construída sob medida para quem vive nela. Não para pessoas que querem somente desfrutar, tirar proveito e oprimir. Lá tem uma praça principal, as ruas são organizadas em modo proporcional e funcional, de acordo com um único princípio inteligente, e não de qualquer jeito. Para viver aqui, vivendo aqui, as pessoas se sentem em harmonia interior. É mais fácil, parece que elas fazem parte de um cenário, parece que é como se a cidade ela é tão perfeita que eles se sentem como fazendo parte de um cenário. É um ambiente que foi feito para acolher, para guiar e para proteger. Então, se vocês conseguiram imaginar essas duas possibilidades de cidade, aquilo que a gente sente ou sentiria vivendo nesses dois lugares seria completamente diferente, né? Porque o caos externo, ele acaba rebatendo num caos interno. Fato é, né? Quando a nossa casa está bagunçada, suja, desorganizada, ou a nossa mesa de trabalho, a gente não sente aquela vontade de primeiro organizar, limpar um pouco, para que as nossas ideias também clareiem. É natural, né? É como se a gente rebatesse, né? De dentro para fora e de fora para dentro aquilo que a gente está percebendo. Viver com ou sem beleza é um pouco como viver em uma destas cidades. E o aspecto exterior de cada uma delas não faz outra coisa do que refletir a nossa estrutura interior. Em um caso, na cidade harmoniosa, reflete força e harmonia. No outro caso, reflete fraqueza e desordem. Viver com ou sem beleza quer dizer também viver em um mundo onde a imposição, onde a vida tem um significado, ou em um no qual existe somente imposição, egoísmo e insegurança. Vou ler de novo, ficou confuso, né? Viver com ou sem beleza quer dizer também viver em um mundo onde a vida tem um significado, ou em um mundo no qual existe somente imposição, egoísmo e insegurança. O belo se torna um só com aquilo que sentimos como certo e bom, enquanto a desarmonia de formas e sons, por sua vez, representa a nossa fragmentação interna. Então é mais ou menos isso que a gente falou, né? Essa situação que existe fora, que reflete dentro. Então a importância da gente buscar essa ordem, a nossa casa limpa, buscar o mais harmônico que a gente puder, transformar esse lugar, que esse lugar nos toque internamente, que ele tenha relação com aquilo que é importante para a gente, né? Não importa se isso é moderno, não é moderno, o mais importante é que a gente se sinta bem onde a gente vive, né? Para que tudo possa estar em consonância, né? O interno e o externo. E hoje a gente fica por aqui. Na próxima semana nós vamos partir de um subtítulo que se chama Origens
do belo. E agora eu vou convidar vocês para nós fazermos a nossa reflexão interna a partir da imaginação de cada um. E dessa vez eu vou pedir que vocês fiquem em pé. Então, você que está aqui me assistindo e quiser participar dessa visualização, que não deixa de ser uma reflexão interna também, eu vou pedir que você encontre um local apropriado, aí onde você está, no seu quarto, na sua sala assistindo, e que você se coloque em pé, com os seus pés bem firmes no chão, com as pernas na largura dos seus quadris, para que você se sinta bem equilibrado. Os joelhos levemente flexionados. Você fecha os seus olhos assim que conseguir se colocar nessa posição. Feche seus olhos e, por alguns instantes, você respira de forma a inspirar em 4 tempos, reter o ar em 4 tempos e depois soltar esse ar numa expiração mais longa. Se você conseguir 8 tempos, se não, pode ser 6, mas a saída do ar, ela é importante que seja mais longa do que a entrada do ar. E assim a gente vai relaxando o nosso corpo. Então, te coloca nessa postura em pé, com as pernas abertas na largura dos quadris, os seus pés bem firmes no chão, os braços soltos, solta os ombros, solta a cabeça, solta pensamentos, vai soltando as tuas expressões faciais, descendo esse relaxamento pelo pescoço, pelo trapézio, ombros, braços, mãos, relaxando a coluna de cima, desde a cervical até lá embaixo, abaixo da cintura. Solta o peito, relaxa o abdômen, relaxa os quadris, solta as pernas, joelhos, panturrilhas, tornozelos e pés. Todo o corpo completamente relaxado. E você sente as suas solas bem plantadas no chão. Leve a sua atenção para as solas dos seus pés e comece a imaginar que das solas dos pés começam a brotar raízes. E essas raízes vão descendo, perfurando o chão, vão entrando nas várias camadas da terra. Vão em direção ao centro da terra. E você sente os seus pés cada vez mais firmes no chão. E essas raízes descendo cada vez mais fundo, até chegar lá no centro da terra, onde mora uma energia vermelho acobreada, uma energia quente.
E agora você traz a consciência para o seu corpo. E enquanto você faz um rastreamento do seu corpo, você vai percebendo que a sua pele vai ficando rugosa, como se fosse a casca de uma árvore. Observe toda a sua pele assumiu uma textura rugosa, como se fosse a casca de uma árvore. E lentamente o seu corpo, ele vai ganhando a forma de um robusto caule, como se fosse um caule de uma robusta árvore. Uma árvore alta e imponente. E os seus braços vão se subdividindo em muitos e muitos ramos. Assim como os dedos das suas mãos, eles vão dando origem a inúmeras folhas. Dos seus dedos brotam muitas e muitas folhas. Por um momento você consegue se observar de fora e você consegue se enxergar nesse instante como uma bela e vistosa macieira, com folhas de um verde muito luminoso e lindas flores brancas. Essa é uma imagem de fecundidade que simboliza o impulso criador e a maturação de ideias. Você agora é esta frondosa e exuberante árvore. Então sinta nas suas entranhas que a energia de florescimento pertence a você nesse momento. Sinta que suas raízes são firmes, fortes e que são constantemente alimentadas por terra úmida e nova, com todas as propriedades das quais você necessita. Você se percebe como uma potente encarnação da criação, simbolizada nessa árvore florida. Como se fosse um arquétipo da criação. Se observe de fora. Olhe para você como essa árvore florida, firme no chão, com raízes firmes. E agora, com os olhos da consciência, você cria diante de si um imenso e brilhante sol dourado. Visualize esse sol imenso, dourado, quente, e vá trazendo esse sol mais e mais para perto, até que esse sol repouse no seu ventre, no seu plexo solar.
Sinta essa energia no seu ventre, aquecendo o forninho da criação, aquecendo, iluminando ideias, criatividade, originalidade, energia para criar, para realizar aquilo que você deseja. E consciente desse sol, inspire e expire profundamente esse sol, preenchendo seu corpo a cada inspiração dessa energia luminosa. E enquanto você inspira, você repete mentalmente: eu me amo e me aceito incondicionalmente. Eu mereço e sou perfeitamente capaz de criar abundância na minha vida. Eu mereço e sou perfeitamente capaz de criar abundância na minha vida. Sob a superfície dessa interação com a imagem desta árvore, simbolizando a criatividade, a abundância, muito mais pode estar acontecendo do que a gente imagina. Uma porta, através dessa visualização, se abre para essa energia supraconsciente. E desde que nós estejamos receptivos, essa energia flui e começa o seu trabalho curador, regenerativo e inspirador. Não sabemos os detalhes exatos de como esse trabalho se desenrola, mas observamos os resultados da sua ação. Essa é uma frase do autor desse livro, do Piero Ferrucci, falando a respeito de como essa energia criativa das nossas visualizações, da força da intenção que a gente põe quando a gente faz esse tipo de processo, como ela é sim capaz de nos criar, porque é como se isso ficasse borbulhando no nosso inconsciente. Então, uma última vez, inspire e se perceba como essa frondosa árvore receba todas as propriedades dessa árvore, inspirando esse sol no seu ventre, trazendo essa afirmação: eu me amo e me aceito incondicionalmente, eu mereço e sou perfeitamente capaz de criar abundância na minha vida. Inspira bem profundamente essa intenção e ao expirar sinta que o calor e a luz desse sol do seu ventre se espalha agora por todo o seu corpo, aquecendo e iluminando cada parte sua. Olhe uma última vez de fora para você como sendo essa árvore próspera e abundante, e devagarzinho
cada um no seu tempo. Começa agora a movimentar os dedos dos pés, das mãos. Vai deixando que o corpo faça movimentos suaves. E assim que for possível e confortável, você pode abrir os seus olhos. E espero que você se beneficie dessa visualização de hoje. Depois, se você quiser deixar escrito aqui abaixo nos comentários desse encontro de hoje, qual foi o seu insight ou como você se sentiu fazendo essa experiência, essa visualização criativa. Eu sempre gosto de saber, fico muito feliz quando vocês me colocam algum comentário a respeito de como foi a experiência. E é isso por hoje, pessoal. Na próxima semana, nós vamos nos encontrar, como sempre, na segunda-feira, porém o nosso estudo será mais cedo. Na semana que vem eu encontro vocês às 6 horas da tarde e ficaremos juntos até às 7. Ok? São todos bem-vindos e espero que vocês estejam aproveitando e gostando desse nosso estudo. Uma boa noite a todos, um beijo grande e desejo uma ótima semana a todos vocês. Tchau, tchau!